Assista agora Jornal 360. Oferecimento. Grupo Ribeiro. Nossa prioridade é você. Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal 360 e a TV Postos, nesta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025. Pois é, já caminhamos para metade do mês de fevereiro. Daqui a pouquinho tem o que você tanto espera, que é carnaval. Fazia tempo que eu não trazia uma pauta política neste programa, né? Que sempre teve a base política desde que ele se iniciou. Isso já faz bastante temporadas. E não tem como fazer um Jornal 360 e falar de política e não falar do impacto, né, de Donald Trump na política, não só americana, na política mundial. E claro que isso afeta o Brasil, me afeta, afeta você e afeta todo mundo que está assistindo a gente. E para falar de política com maestria, não podia ter outro convidado. Dou boa noite para o meu amigo Evandro Migotti. Seja bem-vindo, cientista político. Tudo bem? Tudo bom, Carol? Prazer muito obrigado. te receber. Imagina, o prazer é todo meu. É sempre um prazer vir aqui. Ainda mais para falar de Trump, né? Só podia ser você, né? Você que já esteve nos Estados Unidos, que me contou que participou da campanha do Obama. Campanha mesmo, a gente trabalhou lá nos Stados Unidos, não é isso, Evandro? Exatamente. Essa eu não sabia, Evandro, que você Exatamente. tinha trabalhado na No campanha. final, quando eu formei na faculdade, na primeira campanha dele, eu fiz parte de um time que ia bater de porta em porta para pedir voto para o Obama. Então, foi uma experiência muito, muito legal. Então, isso funciona lá nos Estados Unidos também, né? O voto de porta em porta, não é só o Brasil, não. Não, é base de campanha. Você tem que conectar com as pessoas de porta em porta. Funciona do mesmo jeito, né? Mas a gente não vai falar nem da campanha, a gente quer falar do que vem depois dessa campanha. Mas eu quero saber se as suas meninas estão bem, tá todo mundo bem por lá? Tudo bem também. Tudo Papai manda um beijo para você, Emília. Um beijo pra mamãe também, vovó Juju. Pia, todo mundo claro. em casa assistindo. Coisa boa, né? Paizão famoso lá, que fala dessa de política. Imagino. O que foi a sua primeira reação? Nem tá na pauta essa aqui a pergunta, mas eu quero saber você, né? A sua primeira reação quando Trump subiu naquele púlpito e fez aquele discurso encalorado, vamos no popular, né? Metendo o pé, né, na porta, né, de todos os países. O que você sentiu ali naquele momento? Certamente é um divisor de águas. Desde que você me convidou, e muito obrigado de novo pelo convite. É um prazer, eu que tô agradeço. Batalhando aqui na minha cabeça, porque é claro que eu tenho a opinião minha, pessoal. E eu vou querer saber a sua opinião também. Tendo trabalhado para a campanha do Obama, é inevitável que eu não sou o maior fã de Donald Trump ou dos republicanos. Sim. Tudo do meu ponto de vista, tudo embasado em fatos e dados, não é muita emoção envolvida. Óbvio, ninguém é 100% bom ou 100% ruim. Então, o Obama fez coisas boas e fez coisas ruins. O Trump vai fazer coisas ruins e vai fazer coisas boas também. A gente precisa fazer para depois analisar se vai ser bom ou ruim. Com toda certeza. Mas, pessoalmente, naquele momento, eu respirei e entendi que a gente tinha passado por um divisor de águas em termos de política mundial, porque uma pessoa que teve um mandato, foi rechaçado a eleição pelo público americano, conseguiu voltar. E voltar de uma maneira muito expressiva. A vitória do Donald Trump é mérito da capacidade do Trump e também do Partido Republicano Você acha que de fazer campanha. não é falta de um candidato à altura? Também, inevitável. Porque nós tivemos, né, guardadas as devidas proporções, algo muito parecido no Brasil, né? Nós tivemos aí aquela polarização que nós tivemos nas últimas eleições e porque candidatos não se uniram, então ficou tudo muito polarizado. Lá a diferença é que eu não via um candidato à altura. De tempos em tempos, especialmente na política americana, a gente tem um ciclo onde as pessoas desenvolvem uma adoração a uma certa pessoa com uma força muito grande. Então eu acho que a gente está nessa parte do ciclo. Entendi. Óbvio, Trump tem o mérito dele de saber fazer campanha, saber dominar as notícias, o que as pessoas falam. Nós estamos aqui falando dele, inclusive. Exatamente. Como poucas pessoas conseguem fazer hoje em dia, mas também tem o contexto do momento. Os democratas demoraram demais para escolher um candidato, o Joe Biden demorou demais para sair fora da Ficava muito em cima do reeleição. muro, né? E acabou que foi um processo um pouco atropelado.
Em uma parte disso também, os democratas não conseguem, há alguns anos, desde o Obama basicamente, conseguir comunicar com o público americano. E Donald Trump consegue porque ele consegue apelar para as emoções das pessoas. Eu entendo que Donald Trump conseguiu e consegue fazer o que quer, porque ele consegue dar um pouquinho de esperança ou de raiva, alguma emoção muito forte para as pessoas que os democratas não conseguiam fazer. Ele não vai conseguir dar o resultado também, porque para mim a causa raiz da situação é que nos Estados Unidos, essa geração, a minha geração, é a primeira geração americana, tá? Não tô falando de imigrante. O brasileiro aqui fala assim, não, a vida nos Estados Unidos é muito melhor do que aqui, pode até ser melhor em alguns pontos, mas não é em outros. Agora, pro americano, aquela pessoa que tem 10, 20 gerações no país, é a primeira vez que a pessoa vai ter uma qualidade de vida inferior à dos pais. E os motivos pelo qual isso acontece não estão sendo endereçados. E aí aparece o quê? Trump, o herói, né? Que entende que existe uma agonia em volta disso, acha um bode expiatório. Tem hora que é os imigrantes, tem hora que é o que ele chama da esquerda radical, tem hora que é... depende do dia. E aí ele consegue fazer com que a angústia que as pessoas sentem seja canalizada para esse bode expiatório e a qualidade de vida das pessoas não melhora, isso é fato, em termos de média, tá? Sim. E ele consegue surfar nessa onda muito habilmente. Lembrando que o objetivo de Trump é o quê? Fazer com que ele seja considerado o cara mais inteligente, o cara mais rico, o cara mais bonito, o cara mais tudo da história. O único objetivo dele é satisfazer o próprio ego. Se para fazer isso ele precisa atropelar amigos, se para fazer isso ele precisa apaziguar inimigos ou atropelar inimigos, ele vai fazer. Porque o objetivo dele é um só, é fazer ele sair bem na fita. Um narcisista, então. Um narcisista. Clássico caso de narcisismo. Você citou aí, né, uma forma que ele encontrou de contar uma narrativa, né, para voltar ao poder. E eu queria perguntar exatamente isso. Onde que você enxerga esses principais eixos narrativos dele, que levaram ele à reeleição, levando em consideração que a retórica dele também evoluiu muito e se transformou do primeiro para o segundo mandato? Olha, a grande diferença foi que ele conseguiu conectar com partes do eleitorado americano em estados chaves que não estariam propensos a votar pelo Trump, mas não viram nos democratas uma saída boa. Pessoas de classe média, baixa, que historicamente deveriam, se você for pegar essa divisão bem artificial de esquerda e direita, deveriam ser mais propensos a apoiar os democratas, pessoas que viram nos democratas um pessoal sem pé nem sem cabeça e falaram assim, pô, esse cara conversa de um jeito que eu entendo, eu vou com ele. Ele conseguiu a comunidade que é legalizada latina, que também é um contrassenso, porque fazendo dos imigrantes um bode expiatório, ele consegue um voto expressivo de comunidades que têm raízes na América Central e na América do Sul. Ele consegue uma parte do eleitorado que não tem uma escolaridade muito alta e ele consegue fazer um nós contra ele muito bem. Quem são os eles? É as pessoas que fazem faculdade, são os especialistas nos assuntos, são as pessoas que historicamente ocuparam esses espaços de poder, não conseguiram criar um sistema onde a qualidade de vida das pessoas vai melhorar com geração a geração, e isso abre espaço para ele vir com esse discurso populista, com esse discurso emocional. Populista. Eu quero falar muito dessa questão populista e de quanto que isso pode influenciar globalmente outros países, né, vendo essa ascensão dele, mas eu quero falar antes desse América em primeiro lugar, né, esse slogan que foi um slogan muito poderoso da campanha que ele utilizou. Como é que você acha que essa visão molda as relações internacionais e a economia global? Olha, se a gente olhar para a história americana, até a Primeira Guerra Mundial, então vamos dar um contexto para as pessoas em casa. Vamos lá. Sabe o que é mais legal? Quando a gente olha na Primeira Guerra Mundial, antes disso, os Estados Unidos é um país bem isolado do mundo.
vamos preocupar com a gente, vamos desenvolver a gente. A partir do momento em que os Estados Unidos é chamado e se coloca na posição de vamos defender a democracia, vamos defender a liberdade das pessoas, vamos bater, seja Quem precisava, na Alemanha na Primeira Guerra Mundial, que não era nazista ainda, ou então na Segunda Guerra Mundial, vamos bater nos nazistas, apesar de que quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi muito mais os soviéticos do que os americanos, né? Mas a galera deixa passar esse detalhe. Vamos depois, durante a Guerra Fria, vamos bater nos soviéticos, comunistas comem criancinhas, as pessoas acreditavam ouviu, né, aqui isso no Brasil. Os Estados Unidos passou por esse momento onde ele virou a potência no mundo e construiu as normas e um pouco das regras que governam essas relações globais. A Organização Mundial de Comércio, o começo da ONU, a Organização Mundial de Saúde, de Trabalho, de tudo. Começa com os Estados Unidos. Sempre na situação de tipo, nós queremos que as regras sejam assim. E aí quando junta os países, por exemplo, recentemente teve uma polêmica com o Tribunal Penal Internacional. Sim. Os Estados Unidos não reconhecem a jurisdição do tribunal nos Estados Unidos. Ele não é signatário. Então o tribunal não tem força nos Estados Unidos, exatamente. Que é um contrassenso, é onde ele deixa uma brecha. Olha, eu quero que você siga essas regras aqui, mas quando não for conveniente para mim, eu não vou seguir. E isso gera uma desconfiança do mundo. Depois que caiu o Muro de Berlim, essa ideia de comunismo já era. Quem ainda acredita nisso está viajando numa maionese violenta. Os Estados Unidos assume a única potência global. Só que isso é temporário, porque a história é muito maior. E já tivemos outros períodos na história humana onde teve uma potência. E tem sempre o número 2 correndo, lambendo ali para chegar. Que está quase o número 1, né? Que hoje já em dia, é o número 1. Exatamente. Né? Então, o que eu enxergo? Eu enxergo o quê? A incapacidade dos Estados Unidos de fazer com que uma grande parte da população americana tenha uma qualidade de vida cada vez melhor, gerou uma concentração de renda muito grande e criou uma angústia muito grande embaixo também. Consequentemente, criou espaço para líderes populistas que vão querer um isolamento maior e o vácuo não existe, especialmente em política. Se ele não é ocupado pelos Estados Unidos, ele vai ser ocupado por outras potências. Agora, o que eu enxergo é que a gente está saindo de um mundo unipolar, chegando a uma situação, ainda não é, tá? Mas chegando a uma situação cada vez mais regionalizada, multipolar, não é bipolar. Tem hora que o polo de influência vai ser a China, tem hora que vai ser a Índia, tem hora que ainda é a União Europeia. O Brasil tem um potencial muito grande de ser esse ponto aqui na América do Sul, mas um potencial, tá? A gente está bem longe de chegar perto disso. A gente prefere ser agregado dos chineses, não é? Exatamente. E o vácuo que os Estados Unidos está deixando, a China está aproveitando para preencher. E está vindo com força? Vindo com força e com uma outra estratégia. A brincadeira que a gente fazia na faculdade é que enquanto os Estados Unidos está jogando damas, a China está jogando xadrez em 3 níveis diferentes. Por não ter uma oposição propriamente, a China é uma ditadura de um partido só, repressão política fortíssima. A China faz planejamento político e econômico geracional. Uau. Os Estados Unidos faz de 4 em 4 anos, oxalá de 8 em 8 anos, num sistema bipartidário, basicamente, republicanos e democratas. Sim. Nós fazemos aqui de 4 em 4 anos, muito provável de 2 em 2 ou ano em ano, com um sistema muito multipartidário, que é muito partido, 30 e tantos é demais, não faz sentido. Não faz sentido. A China não, a China olha para esses países, para os Estados Unidos e fala assim, o tempo que você gasta falando de política, nós estamos traçando os próximos 10, 15, 20 anos do nosso país. A única diferença que eu ainda percebo é que eu não vejo na China vontade de ditar as regras do mesmo jeito que os Estados Unidos têm. Você acha que isso é boa pergunta. Está arraigado em patriotismo? Eu acho, olha, historicamente falando, a China sempre se enxergou como o centro do mundo. Então, se você acha que você é o ó do Borogodó, tanto faz o que o resto faz, contanto que você garanta o seu. Eu só preciso de relações comerciais boas. Eu não preciso que outros países tenham... Ou seja, vê se eu entendi, enquanto os outros estão brigando por egos para saber quem é quem mais, a China vem comendo tudo pelas beiradas e só crescendo. Porque o que interessa para ela é grana. É dinheiro. E poder. Pensa, em tese a China é comunista, tá? Comunista entre aspas. A China não tem o mesmo movimento que a União Soviética tinha, de uma comuna internacional para desenvolver revoluções comunistas em outros países. A China não faz isso, porque não é de interesse dela. Ela quer garantir o dela, não mexe comigo aqui dentro,
Tem algumas coisas que para mim é inegociável, Taiwan, Tiananmen Square, tanto que a gente está falando de inteligência artificial. Eu perguntei pro DeepSeek o que aconteceu na Praça da Paz Celestial. Ele não contou. Ele dá a resposta. Ele contou? Porque se você perguntar do governo, ele não responde Não, mais. saca essa. Ele dá a resposta muito contextualizada, dando aquele somebody love. A hora que termina de dar a resposta, ele apaga a resposta e fala assim, meu programa não entra nesse assunto. Vamos falar de outra coisa? Olha isso. Olha isso. Exatamente. Ou Então, seja, a eles China, controlam o mesmo. objetivo dela é muito diferente do objetivo dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos têm um conceito de manifesto do destino. Primeiro, esse conceito foi para levar os Estados Unidos da costa leste até a costa oeste. A classe elite política americana acreditava que os Estados Unidos merecia ter duas frentes ao mar. E conseguiram. Depois que eles conseguiram, eles entenderam que, não, nós somos excepcionais. Nós somos o presente de Deus ou do Criador ou de qualquer coisa para a humanidade. Então a gente vai ser o ditador das regras. A China não tem isso. A China sabe, eu sou o ó do Borogodó, não mexe aqui comigo, que Não eu não vou precisa mexer com provar pra você. ninguém, Eu né? deixo você fazer o que você quiser, contanto que a gente negocia bem, eu compro de você, você compra de mim, beleza, tá tudo certo. Vou voltar mais nisso. Quero falar ainda sobre o trumpismo. Você acha que é a última eleição do Trump, né? Você acabou de me falar que nos Estados Unidos são dois mandatos, não pode ter um terceiro mandato. Então, você acha que esse trumpismo ele se consolida como um fenômeno político e duradouro lá nos Estados Unidos, ou ele depende exclusivamente, você acha, da figura do Trump para sobreviver? Olha, é muito difícil. Uma das maneiras que você consegue julgar e determinar se um líder político foi um excelente líder político é se ele deixa a próxima geração preparada para liderar. Sim. É muito difícil, muito raro que isso aconteça. Por quê? Especialmente quando o movimento político não é em torno de uma ideia e sim torno uma dele, pessoa. né? Porque a partir do momento que não tiver mais essa pessoa, e o Trump já é de idade também, tá? Sim, com certeza. A partir do momento que não tem essa pessoa, cria um vácuo. Porque ele é tão megalomaníaco e as coisas têm que ser tanto em volta dele que não prepara para quando não tiver mais ele. Sabe quando grandes famílias empresariais fazem planos sucessórios? Sim. O Trump não faz isso. Ele não passa pela cabeça dele que um dia ele vai morrer, e se ele realmente quer ser o cara dos caras de toda a história da humanidade, ele precisa... Até mesmo que um narcisista não aceitaria ter alguém maior que ele, né? Exatamente. Sendo um sucessor. Isso se aplicaria no Brasil em relação ao petismo e ao Lula? Com certeza, com certeza. Você acha que o petismo vem perdendo força, né? Por conta da figura do Lula? O que eu acho é o seguinte, se você... Primeiro, pra gente que é das humanas, ciências políticas, toda vez que a gente arrisca prever o futuro, normalmente é um tiro no pé que a gente toma. Mas olhando para o passado, se você pega e vê qualquer voz que poderia criar uma concorrência dentro do PT versus o Lula conseguiu fazer essa pessoa afastar. Exatamente. Gabeira, Marina, dentre outros, Todos. tá? E aí, o que ele não fez bem? Inclusive, não fez bem porque serviu 2 mandatos, elegeu a sucessora e ainda quis voltar. Então, não preparou a próxima geração. Com certeza. O PT não está preparado para quando o Lula falecer e quem irá ocupar essa sucessão. Vai ter um vácuo de poder, e esse vácuo vai tentar ser preenchido, vai ser uma cotovelada para cá e cotovelada para cá, de camarada para camarada, e a esquerda como um todo vai ficar perdida pelo menos por alguns ciclos. Com certeza. Eu enxergo isso também, que é bem o que você falou. Não é em cima de ideias, é em cima de pessoas, né? E Exatamente. aí fica muito mais difícil de ter, né, o ato sucessório. Eu preciso ir para o intervalo, mas quero falar também antes dos decretos, né? Início do mandato foi aquela enxurrada já de decreto. Você acha que isso indica um governo mais autoritário, ou você acha que ele só está testando os limites do sistema? Eu acho que é natural, o modus operandi dele é testar os limites do sistema sempre. Então ele vai tentar fazer, o que der certo, ele vai falar assim, olha o tanto que eu fui inteligente, eu consegui fazer. O que der errado, ele vai, não, eu não tentei fazer isso, ele vai desconsiderar. Verdade não é um pilar que norteia Donald Trump. Então ele vai tentar manipular essas narrativas. Ele precisava mostrar, especialmente para a base, que ele ia chegar lá arrebentando. E ele fez isso muito bem. E ele fez Parou isso. o mundo, né? Exatamente. E
Com isso, ele criou muita incerteza, alguns tiros nos pés, especialmente quando a gente está falando de tarifa. Thomas Jefferson, 1808, salvo engano, aprendeu essa lição, porque ele tentou impor tarifas a produtos de fora dos Estados Unidos e teve um problema de crescimento econômico. Então, a lição já era para ter sido aprendida lá atrás. Bem lá atrás. Não aprendeu. Aí agora cada país vai tentar se posicionar da melhor maneira, porque no palco internacional, de relações internacionais, os países defendem o interesse próprio. Então vão ter países que vão conseguir juntos negociar com o Trump, vão ter países que vão solitariamente tentar negociar com as cartas que têm, mas gera um ambiente de incerteza. Quem que isso mais beneficia? China, porque ela vai conseguir chegar para esses países e falar assim: tá vendo essa incerteza que os americanos estão gerando para você? Vem comigo, eu faço um contrato com você de 30 anos, eu te dou certeza. A impressão que a gente tem, Evandro, é que a China cai naquele ditado, né? Vai dando a corda para eles se enforcarem, vai dando a corda para eles se enforcarem, né? Deixa lá o circo pegar fogo, deixa assim o mundo brigar, e a gente está aqui, ó, esperando, né? Para quando a poeira baixar, quando alguém precisar de nós. Deixa eu fazer um intervalo, mas quero mostrar para você que Poços de Caldas se encerrou o fornecimento de gás natural veicular e donos de veículos estão encontrando dificuldades para abastecer. O carro do Johnny rodava com gás natural veicular, mas desde o final de janeiro, o motorista de aplicativo teve que voltar a abastecer com álcool ou gasolina em Poços de Caldas, pois não tem mais na cidade um posto que trabalhe com GNV. A diferença de pouco mais de 15 dias sem o GNV, já estou sentindo no bolso. Pesou, mas pesou muito. Para você ter base, está dando uma diferença aí de quase 50%, não vou falar 50%, 40% em cima aí, de despesa a mais semanal. E você põe isso aí vezes um mês, o tanto que pesa para a gente. Este posto, localizado na Avenida Santo Antônio, em Poços de Caldas, era o único que fornecia GNV na região. De acordo com o proprietário, a interrupção no fornecimento se deu por conta principalmente da segurança. Outro fator apontado é o alto custo da manutenção, uma vez que o preço do GNV se aproximou ao preço da gasolina. O Mauro também rodava com o GNV e conta que agora está tendo que gastar bem mais para poder trabalhar. O impacto da falta do GNV, assim como o Johnny, a Kézia já falou, é muito grande, né? Os nossos ganhos, eles diminuem, né? E hoje, que seja 20, 30 reais no bolso do proletariado faz muita falta. A situação afeta os proprietários de veículos, mas também quem trabalha com a instalação e manutenção de GNV na cidade. A oficina está em Poços de Caldas já há 10 anos, né? Instalando, retirando, fazendo manutenções, e com o fechamento do abastecimento do GNV, a gente também tem que fechar as portas, infelizmente, porque como o nosso trabalho é especializado nisso e a gente trabalha debaixo de legislação, a gente não pode ter outros ramos junto, então impacta totalmente negativo na nossa vida, porque infelizmente é o fechamento mesmo da oficina. Se não continuar o GNV, a gente também não pode continuar. A situação, que afeta muitos proprietários de veículos em Poços, é acompanhada pelo vereador Alif Gimenez. Já estive em conversa com o Franco, que é o secretário de Desenvolvimento de Poços de Caldas, passando essa demanda para ele e a preocupação. O GNV traz muita economia para o cidadão que utiliza no seu automóvel, principalmente para aqueles que têm um carro como um ativo, que têm o seu sustento por meio do automóvel. Então, a gente vê com grande preocupação um aumento semanal de R$1.000 no custo operacional desses motoristas de aplicativos de Poços de Caldas e também de pessoas que optaram pelo GNV para uma economia mensal no seu deslocamento. GR Day Clinic, redefinimos o conceito de cuidado e bem-estar. Aqui, cada detalhe foi pensado para oferecer um ambiente de luxo e conforto, onde o cuidado é excepcional. Aqui no GR Day Clinic, criamos um espaço único,
exclusivo, tudo num só lugar, com humanização e uma tecnologia de ponta, o jeito correto de atender você. Nossa prioridade é sempre você. Com equipamentos de última geração, um centro cirúrgico de excelência e uma equipe dedicada, o GR Day Clinic é o lugar ideal para a sua saúde. Oferecemos serviços completos de reabilitação, fisioterapia e um centro de dor, todos desenhados para promover o bem-estar e a qualidade de vida. GR Day Clinic, um ambiente de saúde com excelência, pronto para cuidar de você. A GR Vivari é uma clínica médica de estética integrativa onde você pode se cuidar por completo em um só lugar. Aqui você encontra um suporte e cuidado médico para a sua saúde e o seu bem-estar. Nutricionistas para te ajudar com a alimentação saudável, pois é um dos pilares mais importantes no seu processo de transformação. E uma equipe especialista em estética para ajudar você a encontrar a sua melhor versão e aumentar a sua autoestima, pois acreditamos que a verdadeira beleza vem de dentro para fora e que a estética tem o poder de curar pessoas. Estamos de volta com o Jornal 360 desta quinta-feira. Estou conversando com o Evandro Micotti, que é cientista político, e estamos analisando, né, o impacto do início do governo Trump e possíveis previsões do que pode vir por aí, não é isso? No primeiro bloco a gente conversou um pouco sobre a pessoa, né, quem é o Trump, a influência do primeiro e segundo mandato. E agora eu quero trazer para o Brasil, que é onde impacta nós brasileiros, o nosso dia a dia. Como é que você acha que o governo tem reagido esses primeiros meses do mandato? E o que você acha que vai ter de desafio nessa relação entre os dois países, Evandro? O que você enxerga? Claro que tudo é um início, mas o que você consegue já enxergar nesse começo? Vamos começar pela boa notícia. É sempre bom dar uma boa notícia. É que o nosso Itamaraty é ímpar. Os caras são muito top. Para falar na linguagem normal mesmo. Boa. A capacidade de diplomacia que o Brasil tem... É o jeitinho brasileiro. Mas é o jeitinho brasileiro mais refinado do refinado do mundo. Então, o Itamaraty é muito estratégico e tem pessoas lá muito bem capacitadas para conduzir o Brasil, seja qualquer presidente, qualquer lugar. André, nunca estive falando tão bem algo do Brasil. Não, o Itamaraty é muito bom. Estou aqui impressionada. E ele é reconhecido, dentro da diplomacia, o Itamaraty é reconhecido por outros países. Bacana. Então, tipo, sabe quando um jogador olha pro outro e fala assim, esse cara manda bem. Ele é bom. Todos os diplomatas fazem isso com os diplomatas nossos brasileiros. O desafio é a hora que a gente não deixa quem é especialista no assunto tocar o assunto. Exato. Porque aí a gente tem um populista no Trump e um outro populista no Lula. Sim. Dois populistas inversos, tá? O Trump se posiciona como um populista da direita, que não é também da direita, ele é do Trump. E o Lula se posiciona como um populista da esquerda, que também não é da esquerda, porque é do lulismo. Essa relação é uma relação que tem muito risco de conflito. E você acha que o Lula ainda tem uma influência do bolsonarismo ter sido apoio ao Trump no primeiro mandato dele? Com certeza. Aí vamos dizer assim, aquele rançozinho ali? Com certeza, mas também existe uma gratidão ali por trás. Porque se não é o lulismo, não teríamos o bolsonarismo. E se não é o bolsonarismo, não teríamos a perpetuação do lulismo. Um sistema retroalimenta o outro. Entendi. Tanto que é de interesse dos dois manter você aí em casa polarizado. E é de interesse desses dois polos da política deixar você dentro de uma bolha, não escutando quem discorda de você. Você vai só ser alimentado ali por coisas que você já está propenso a concordar, você vai só dar razão para coisas que já vêm com um selo, sei lá, se você se considera de esquerda, com um selo de, olha, isso aqui o Lula falou que está ok, ou se você se considera de direita, olha, isso aqui o Bolsonaro falou que está ok. Então, a capacidade de diálogo
não é uma coisa boa nem para o lulismo, nem para o bolsonarismo. O Brasil perde uma grande oportunidade se a gente não entender que o nosso posicionamento na história como ela é hoje, tá? A gente pode até conversar, não deveria ser assim e tal, mas hoje, a única capacidade que nós temos de realmente ser um dos líderes globais é através do que a gente faz de melhor, que é desenvolvimento sustentável. A gente tem que desenvolver com uma fórmula que nunca foi usada antes por um país gigante. Todos os outros países, ou gigantes ou pequenos, exceto, por exemplo, Singapura, Coreia do Sul, alguns exemplos bem exceções. Todos esses outros países que hoje em dia são considerados ricos, pensa em alguns que você vai conseguir lembrar. Todos eles aproveitaram de outros países, exploraram outros países. Nós não temos mais esse privilégio. Então nós precisamos chegar a um nível de classe média alta ou até um país rico sem ter a capacidade de explorar um outro país. A gente não pode do nada invadir o Uruguai, invadir o Paraguai. Sim. Isso não rola mais. Então, o que a gente tem que fazer? Desenvolver com sustentabilidade. E nós estamos com a faca e o queijo na mão para mostrar para o mundo que isso, é possível, e 2, a gente conseguiu fazer, vem com a gente. Não precisa ficar nessa ladainha entre Estados Unidos e China. A gente vai fazer os dois sentarem na mesa para conversar, porque não temos um segundo planeta. Esse é o trunfo que a gente está desperdiçando quando a gente fica nessas bolhas. Mas você enxerga isso, Evandro? Eu não consigo enxergar. Eu consigo enxergar. Você consegue enxergar? Eu luto de verdade. Aí você agora, é mais otimista não, mas aí agora você é mais jovem. Aí agora você está entrando num lugar mais perigoso, que é o quê? É o que eu acredito versus o que eu consigo analisar friamente. Certo. Eu acredito muito nisso. Eu voltei para o Brasil para isso. Agora, se a gente vai conseguir fazer ou não, eu vou morrer tentando. Maravilha, que bom que você está aqui, né? A gente fica feliz com isso, né? E eu espero estar viva para ver isso acontecer. Ô, Evandro, vamos falar do impacto das políticas migratórias, né? Essa é uma pauta que não poderia faltar. Isso tem causado uma tensão muito grande entre Brasil e Estados Unidos. Na sua opinião, para onde é que isso pode evoluir? Olha, a política migratória é um problema, porque quem é muito a favor não entende as distorções que causa. Quem é muito contra não entende o que você represa e uma hora você não consegue mais represar. Eu acho muito legal quando eu converso com essas pessoas que acreditam no mercado livre, a mão invisível do mercado, mas na hora que chega na movimentação livre da mão de obra, aí o mercado totalmente livre já não diferente. rola mais. Aí não rola. Eu tô a gente precisa entender que, primeiro, e aí eu também falo de um ponto mais emotivo para mim, porque meu pai e minha mãe fizeram o rolê de imigrante. Eu consegui estudar o que eu estudei porque a gente fez esse rolê de imigrante. Mas todo mundo que migra de um lugar para o outro não é necessariamente só por vontade. Tem muita necessidade. Ninguém vai atravessar uma floresta, ninguém vai tentar atravessar o deserto para chegar nos Estados Unidos, riscar a própria vida só por uma vontade, é por uma necessidade extrema. A gente precisa entender o que causou essa necessidade, porque em muitos casos, por exemplo, violência na América Central. Uma das causas da violência extrema que existe hoje na América Central é quando o próprio Estados Unidos resolveu deportar os detentos no sistema prisional da Califórnia. Ele pegou todo mundo que não era americano, que era da América Central, os piores dos bandidos que estavam formando gangues lá dentro do sistema prisional, deportaram para esses lugares, que não tinha infraestrutura para receber eles, que não tinha como adaptar a chegada desse pessoal. O que aconteceu? Os Estados Unidos pegou e terceirizou a gangue. E isso faz com que, por exemplo, o MS-13, outras gangues fortes no América Central, é daí que elas nascem. Então, a causa raiz que gera a violência, a falta de oportunidade, que faz com que um pai ou mãe de família queira sair da Nicarágua ou Guatemala e subir até os Estados Unidos arriscando a própria vida, tá aí. Então, se a gente não conseguir entender qual que é a causa raiz do problema, nós não vamos resolver esse problema. E proibir a entrada de imigrantes, porque é um bode expiatório, porque é isso que rouba o emprego do americano,
Você conversa com o pessoal que você conhece em casa. Todo mundo sabe. A força de imigrante lá nos Estados Unidos é o que faz o país girar. É motriz. É quem colhe o alimento, é quem constrói as casas. Não, o americano não faz isso. É quem isso, trabalha nos restaurantes, nos serviços mais pesados. Então, se você vai arrancar essa mão de obra do local, o que você vai fazer? Primeiro, você vai fazer com que os salários tenham uma pressão inflacionária muito grande. Isso vai corroer o quê? O poder de compra do próprio americano. Isso vai corroer o quê? O crescimento econômico dos Estados Unidos. Pode virar um tiro no pé? É um tiro no pé. Não existe caso na história que eu conheço até hoje, aonde proibir uma pessoa de imigrar para o seu país teve um benefício econômico. Muito pelo contrário. É tiro no pé. Os Estados Unidos conseguiu chegar a uma pré-potência, não pré-potência de arrogância, mas uma potência antes, mundial. Exatamente. Antes dele conseguir virar uma potência mundial. Ele conseguiu chegar a esses estados, por quê? Porque houveram várias e várias ondas migratórias. Durante essas ondas migratórias, também tinha os reacionários. Existia umas plaquinhas nos lugares, por exemplo, em Nova York, italianos e irlandeses não precisam aplicar para trabalhar aqui. Racismo, não racismo, né? Mas preconceito. Hoje em dia isso é inconcebível. Hoje em dia essas mesmas pessoas, não quero mexicanos aqui, por exemplo. E não percebem que quando você tem imigrantes chegando a um local, isso causa um dinamismo na economia que você não teria. É literalmente a mão invisível do mercado funcionando, para quem acredita nessa teoria econômica. Então, você barrar o imigrante, você fazer uma deportação em massa, você está fazendo o quê? Você está alimentando a sua base, porque você fez eles acreditarem que isso seria a solução para os seus problemas. Eu quero ver a hora que os problemas não forem solucionados, porque aí você não vai ter mais um bode expiatório. Você vai precisar de um outro bode expiatório. Mas até lá, você conseguiu surfar essa onda. Muito bem. Você acha que, em termos econômicos, a agenda protecionista do Trump representa um risco para as nossas exportações? Eu acho que ela representa um risco, porque qualquer exportação que a gente deixa de fazer para os Estados Unidos é dinheiro que deixou de entrar no país, mas ela não representa um risco tão grande hoje versus, por exemplo, 20 anos atrás. Porque o maior parceiro econômico do Brasil não é mais os Estados Unidos, é a China. Então, o que vai acontecer inevitavelmente? Ou as empresas que compram os produtos brasileiros que o Brasil consegue exportar, vai ajudar as empresas brasileiras a fazer uma pressão no governo americano para tipo, mano, larga a mão disso, que isso não vai dar certo. Ou então a gente vai ter que reposicionar essa carta de produtos que é ofertada para os Estados Unidos para outros lugares no mundo. Deixa eu fazer um giro de notícias, que o papo aqui tá bom demais. Você fica aqui comigo que tem muito mais aqui pra gente conversar e entender qual é o impacto disso no mundo. Apesar de safra recorde, juros, Trump e clima trazem muitos desafios ao agronegócio. O crédito rural já está mais caro, será afetado pelo ciclo de aumento da taxa Selic, o que vai impactar a situação financeira dos produtores rurais. Galvão Bueno assina com a Band e retorna à TV aberta. Lendário narrador irá comandar programa semanal na emissora, onde já trabalhou de 1977 a 1981. A estreia deve acontecer no dia 31 de março. Governo Lula é alertado sobre possíveis medidas de Trump com relação ao etanol. Washington se queixa de barreiras que o Brasil impõe para a entrada do combustível americano fabricado a partir do milho. Trump fala em partilha da Ucrânia e vai se encontrar com Vladimir Putin. Sob pressão de Moscou, americano fala com russo e ucraniano, muda discurso e rejeita a adesão de Kiev à OTAN. É toda sua essa última notícia, Van. Porque isso tem dado o que falar também. É mais um exemplo de que Trump é uma pessoa transacional. O que eu quero dizer com isso? Em qualquer situação, ele vai jogar o real e o ridículo na mesa, como se fossem as mesmas opções, para conseguir desestabilizar o outro lado. E ele é bom nisso. Mas o que ele é mestre nisso. Muito bom nisso. E isso é muito difícil. E é muito difícil. Quem sabe fazer isso muito bem, é muito difícil você fazer o contraponto. Porque você nunca tem pé de apoio.
A pessoa é louca, ela joga qualquer ideia maluca como se ela fosse a melhor ideia do mundo. E aí você fica meio sem saber o que fazer. Aí você acaba, naturalmente, fazendo algumas concessões na esperança que a pessoa louca do outro lado vai dar uma acalmada e você vai conseguir conversar sobre coisas reais. Então, primeiro ele desvia a sua atenção para depois ele conseguir extrair o que for de interesse dele, não é interesse do país, é interesse dele. Muito bacana você falar isso e até abrir as nossas cabeças, né? É uma coisa que você tem replicado aqui nesse nosso papo, que é sempre ele, né? É sempre ele. Ele bate no peito falando, né, que é os Estados Unidos e tal, mas na verdade os Estados Unidos é ele, né? Ele não consegue reconhecer que existe a possibilidade que outras pessoas tenham boas ideias. Ele, né? É ele. E aí ele joga tanto o que é possível, quanto o ridículo, para ele conseguir extrair as concessões. Vou te dar um exemplo. Ele veio falar que que o tratado comercial entre Estados Unidos e Canadá é um tratado comercial muito injusto para os Estados Unidos e papapá. Sabe quem que negociou o último tratado comercial com o Canadá? O Trump, no primeiro mandato dele. Mesmo. Só que a verdade não é relevante nesse caso. Porque o que ele quer? Ele quer estabelecer a pré-condição que, sim, esse negócio é injusto, para ele conseguir negociar termos melhores ainda. É aquela pessoa que não segue... Imagina você contratar alguém, firmar um contrato e a pessoa vir renegociar todos os pontos do contrato a cada interação. É o que o Trump faz. Para que serve o contrato se você não vai honrar ele? Exatamente. Ou se a cada probleminha você vai querer renegociar o contrato inteiro? É maluco, não tem como sustentar isso. Desestabiliza qualquer um. Desestabiliza, e aí tá o risco. Porque quem que se beneficia mais? A China. Sim. Porque ela vai ser vista cada vez mais, não como esse país comunista que quer dominar o mundo, mas um parceiro que respeita a diferença que tem com você e está propondo estabilidade. Isso é tentador. Bastante. Ô Evandro, aqui a última pergunta para o intervalo. Você acha que com essa ascensão de governos de extrema direita, isso pode ser catalisador assim, para movimentos autoritários globais? Em parte sim, e a gente até tem alguns exemplos disso. Hungria, Itália, o próprio bolsonarismo aqui no Brasil, uma parte do que explica o Milei na Argentina, e dentre outros. O interessante é que, ao mesmo tempo que esses governos que se auto-intitulam de extrema direita, eles são contra essas alianças globais, esse sistema globalista. E eles estão fazendo exatamente a mesma coisa, eles estão criando alianças globais de gente que pensa igual eles. Se a gente der um passo atrás e dar uma respirada bem fundo, é difícil, mas dá para fazer. A gente consegue perceber que a história da humanidade é muito cíclica. Então já houve outros períodos em que... Sempre cíclica. Exatamente. E do mesmo jeito que o outro ciclo de extrema direita, de ultraconservadorismo passou, a Idade Média na Europa, por exemplo, ela pode ser classificada como um ciclo gigante de extremo conservadorismo. Depois disso veio o quê? Veio o Renascimento. Então, a luz sempre volta. Então a gente tem que respirar, sentar, segurar a ansiedade um pouquinho e planejar. Não pode sair fazendo as coisas, especialmente se a gente não tem poder econômico ou político, não pode sair trocando os pés pelas mãos. Precisa ter um plano bem executado e um plano que vai além de 2, 4 anos. Ele precisa ter uma visão um pouco mais... faz, né? É o que a China faz. É o que a China faz, né, gente? Agora sim, eu vou para o intervalo, mas vou mostrar para você que o Fevereiro Laranja, ele destaca a importância da doação da medula óssea. Então, se você pode ser um doador, com certeza salva vidas. A campanha Fevereiro Laranja chama a atenção sobre a leucemia, um tipo de câncer que afeta as células sanguíneas, principalmente os leucócitos, que são responsáveis pela defesa do organismo. Para muitos pacientes com leucemia, o tratamento envolve quimioterapia, radioterapia e, em alguns casos, o transplante de medula óssea pode ser uma alternativa de cura. A importância dessa campanha do Fevereiro Laranja é conscientizar a população
sobre a doação de medula óssea para tratamento dos pacientes que estão com leucemia, né? Porque leucemia é um tipo de câncer no sangue e muitas vezes, para o tratamento desses pacientes e para eles conseguirem terminar o tratamento, eles precisam de um transplante de medula óssea. Nós já mostramos em outra reportagem o caso do José Augusto, de Poços de Caldas, que graças à doação de medula óssea que recebeu do João Otávio, de Florianópolis, venceu o câncer. O doador enviou um vídeo ao jornalismo da TV Poços, contando do sentimento grandioso de ter sido compatível com o Poços Caldense. A experiência de a gente poder ajudar a salvar uma vida, muitas vezes as pessoas, dependendo do estágio da doença, a única esperança é o transplante de medula. Então é uma experiência singular na nossa vida, é algo que eu carrego sempre com muito carinho, vou carregar para sempre. Tenho hoje um irmão aí em Poços, que é o José. Então, quero aproveitar esse momento para fazer esse convite para todo mundo. Se inscrevam como doadores, mais do que se inscrever, quando forem chamados, que possam atender a esse pedido. Para se tornar um doador de medula óssea, é importante atender a alguns critérios específicos, tais como idade entre 18 e 35 anos, estar em boas condições de saúde e não ter doenças graves, crônicas ou infecciosas. Pessoal, tão importante quanto o cadastro é a atualização dos dados no sistema do Redome. Eu fiz o cadastro lá em 2011 e hoje, durante a reportagem, aproveitei aqui a atenção da Carlane e já fiz a atualização cadastral junto à Fundação Hemominas. Se você tem entre 18 e 35 anos e não tem doença infecciosa no sangue, você pode comparecer aqui na unidade da Fundação Hemominas com um documento oficial com foto. E aí nós vamos coletar uma amostra de apenas 5 ml do seu sangue para fazer um exame de histocompatibilidade, ou seja, um exame genético para ver se você é compatível com algum paciente que precisa do transplante. Em caso de compatibilidade com um paciente, o doador é convocado para exames complementares e para realizar a doação com toda a segurança. A GR Vivari é uma clínica médica de estética integrativa onde você pode se cuidar por completo em um só lugar. Aqui você encontra um suporte e cuidado médico para a sua saúde e seu bem-estar. Nutricionistas para te ajudar com a alimentação saudável, pois é um dos pilares mais importantes no seu processo de transformação. E uma equipe especialista em estética para ajudar você a encontrar a sua melhor versão e aumentar a sua autoestima, pois acreditamos que a verdadeira beleza vem de dentro para fora e que a estética tem o poder de curar pessoas. No GR Day Clinic, redefinimos o conceito de cuidado e bem-estar. Aqui, cada detalhe foi pensado para oferecer um ambiente de luxo e conforto, onde o cuidado é excepcional. Aqui no GR Day Clinic, criamos um espaço único, exclusivo, tudo num só lugar, com humanização e uma tecnologia de ponta, um jeito correto de atender você. Nossa prioridade é sempre você. Com equipamentos de última geração, um centro cirúrgico de excelência e uma equipe dedicada, o GR Day Clinic é o lugar ideal para a sua saúde. Oferecemos serviços completos de reabilitação, fisioterapia e um centro de dor, todos desenhados para promover o bem-estar e a qualidade de vida. GR Day Clinic, um ambiente de saúde com excelência, pronto para cuidar de você. O bate-papo continua quente aqui nos bastidores, viu, gente? A gente já tá vindo para outro papo que eu acho que dá mais um programa, Evandro. A gente estava falando da evolução, né,
das inteligências artificiais e o impacto disso no mundo. Isso dá um programa, viu, Evandro? Que tem tudo a ver com a ciência política, né? Porque tem a ver com o nosso comportamento no mundo. Mas a gente está indo para o último bloco, a gente passa depressa demais esse papo aqui. Eu adoro quando o Evandro vem, a gente sempre aprende muito, é uma aula mesmo, e você tem uma didática, uma retórica muito boa. Falar de política, as pessoas ainda têm uma indisposição para isso, porque muitas vezes falta a compreensão, o entendimento, mas você faz isso de uma maneira ajuda muita gente a compreender. Gosto muito quando você vem aqui. E este programa é dedicado ao Trump. Entender, né? Como é que essa força que ele tem para mexer, não só com o Brasil, com todo o mundo. Você acha que esse nacionalismo exacerbado, promovido pelo Trump, enfraquece o multilateralismo? E o que isso pode afetar a governança global a longo prazo? Eu acho que sim, porque a gente precisa entender que a governança global é uma série de instituições e sistemas desenhados em grande parte pelos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial, tá? ONU, Organização Mundial de Comércio, Saúde, e por aí vai. E todas essas instituições, a ideia dessas instituições era um ambiente onde os países conseguiam se encontrar, conversar e avançar a agenda da humanidade. Quando você tem uma alta de um presidente, do presidente mais poderoso do mundo, que não quer isso, por exemplo, ele acabou de retirar os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde. Exato. Do nada, velho, não faz sentido. O que você faz? Você passa a mensagem para o resto do mundo que as regras e o sistema que os Estados Unidos desenhou, hoje em dia, nem os Estados Unidos não quer participar. Então, isso impacta muito na nossa capacidade, especialmente a médio e longo prazo, de ter um sistema cada vez mais robusto para entender que toda a humanidade é uma só e a gente precisa de uma maneira de nos governar para a gente conseguir sustentar a própria espécie no planeta. Isso, felizmente, não é o fim do mundo. Porque do mesmo jeito que a gente está em alta hoje, desse isolamento político dos Estados Unidos, já tivemos outras fases disso. E outros países, hoje em dia, o experimento da União Europeia é um experimento muito emblemático, porque ele consegue dar uma alternativa para se não tiver os Estados Unidos muito forte. É lógico, a União Europeia não apita metade do que apita os Estados Unidos. E a União Europeia tem dificuldades muito grandes pela proximidade geográfica com Rússia, pela maior proximidade geográfica com a China e por aí vai. Mas é um modelo interessante porque você consegue fazer com que países negociem entre si, não necessariamente dependendo dos Estados Unidos. A curto prazo, nós vamos passar um perrenguezinho aí. Mas eu entendo que, do mesmo jeito que veio essa onda vai passar. Oi, Evandro, há pouco a gente estava falando sobre a questão da inteligência artificial, né? E foi nítido na posse do Trump, né? Primeira fila ali, a gente viu, né? Inclusive essa foto rodou, viralizou nas redes sociais, a gente viu as grandes big techs ali na primeira fila, como a Meta, que detém Instagram, Facebook, WhatsApp, a gente viu Google, a gente viu TikTok, a gente viu ali YouTube, a gente viu Elon Musk, que inclusive está dentro do governo do Trump. Então, assim, a gente viu as grandes potências hoje que detêm dados e informação. E baseado nisso e mais inteligência artificial, você acha que esses acordos que são feitos, que a gente não tem acesso e nem informação, inauguram mais uma era de desinformação, e a gente acha que discursos políticos vão vir muito arraigados nessa desinformação, baseando no Trump? E como é que a gente protege a democracia disso? Olha, de verdade, é difícil da gente analisar. O que eu consigo ver? Do mesmo jeito que a gente tem big techs agora, em outras épocas na humanidade, a gente teve Big Tobacco, o grande tabaco, a gente teve até a primeira delas era o quê? Big Oil, o grande óleo, petróleo. Sim. E foi mais ou menos isso, porque eram uns 3, 4, 5 caboclos bilionários, Rockefeller, que mandava no mundo, né? Carnegie, tal, que mandavam e desmandavam e participavam ativamente da vida política americana. Chegou uma hora que essa onda passou. E aí os Estados Unidos pegou, inclusive com um presidente republicano, Teddy Roosevelt,
que teve depois um primo, Franklin Delano Roosevelt, que era um democrata, o cara na Segunda Guerra Mundial. Voltando lá, o que ele entendeu? Quando a população percebeu que, olha, colocar tanto poder econômico e político na mão de tão pouca gente não é um negócio legal, teve um movimento que resultou no desmembramento dessas empresas. E disso nasceu as empresas petroleiras mundiais americanas que a gente tem hoje. Era uma só, tá? Aí virou várias. Possivelmente, esse é um caminho para a gente lidar com Big Techs. Vai chegar uma hora onde a população vai entender que, olha, não dá para a gente dar cada vez mais informação, dados, que é o que eles, é a commodity deles, na mão desses caras, porque esses caras não estão pensando na saúde da humanidade, na persistência da espécie. Então tá na hora da gente quebrar isso. A União Europeia tenta um pouquinho aqui. Você acredita nisso? Do mesmo jeito que eu acredito que a história é cíclica, eu tenho que acreditar nisso, porque, cara, se eu perder a esperança mas eu preciso trazer mais, você está me trazendo ondas de otimismo. Estou sendo assim inundada por ondas de otimismo, porque, olha, a gente fica assustado, né, que você falou, é muito poder na mão de pouca gente que detém hoje tecnologias que são capazes de coisas inimagináveis. E conseguem manipular o jeito que as pessoas pensam, sem as pessoas perceberem. Exatamente. Quando você percebe, já é tarde demais. Exatamente. Então, mas, novamente, a história da humanidade mostra que é muito cíclico. Então, a gente sofre agora, mas possivelmente uma geração ou duas depois, alguém já vai conseguir sacar isso, e uma solução que a gente nem consegue imaginar hoje vai ser a solução que vai nos livrar desse mal. Do mesmo jeito que teve outras soluções no passado que nos livraram de outros maus. Do mal, amém. Eu vou aqui para a última pergunta. Gente, como passou depressa esse programa, mas olha, programão para você assistir novamente ou, né, chamar pessoas para assistir com você no domingo. Uma aula sobre política, tá? Domingo, 14h30, você vai já ter almoçado, vai estar lá descansando no sofazão. Assiste porque vale muito a pena. Aprendizado é poder, informação é poder. E quando você tem isso, você toma as melhores decisões na sua vida, para sua família, para os seus negócios. Eu sempre falo isso. Então, a gente aprender, entender o que acontece no mundo para tomar as nossas decisões é sempre muito bem-vindo. Última pergunta. Você acha que se o Trump continuar desafiando democracia como ele está, há algum risco de uma erosão democrática, vamos dizer assim, no país? E o país pode caminhar para uma crise profunda? Olha, de verdade, eu acho pouco provável. Porque as instituições americanas, apesar de elas têm a sua fragilidade, tá? Não é igual às instituições, por exemplo, aqui no Brasil ou em algum outro país com uma história de democracia muito menor. Óbvio, não é impossível. E sim, existe um percentual, especialmente dentro do Partido Democrata, que é muito alarmista, que fala que o Trump, na verdade, vai virar o ditador dos Estados Unidos e parará. Eu não apostaria muita grana nisso, não. Eu acho que as coisas são mais cíclicas, e se uma coisa que os Estados Unidos têm muito enraizado por ter uma democracia tão longa assim, é essa ideia de que as pessoas precisam ter voz. Então, a capacidade dele de virar um ditador ou impor a sua visão a duras penas, com repressão e papapá, eu acho menos provável. Não é impossível, mas eu acho menos provável. Agora, de novo, eu estou fazendo uma previsão lá para frente. Daqui semana que vem acontece uma crise aqui, e aí você me pega lá na internet, o Evandro estava totalmente errado. Vamos esperar passar para a gente analisar o que aconteceu. Agora é hora de cautela, respirar, segurar a ansiedade. Muito obrigada, Evandro. Coisa boa, né, gente? Uma aula aqui pra gente hoje, quanto conteúdo relevante. Obrigado. Já deixar o convite para uma próxima, né? Isso tem muita... Acredito que esse ano a gente vai ter muito assunto para conversar. Eu espero que bons assuntos, né? Obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer. Um grande abraço pessoal de casa. Um abraço para toda a produção aqui também. A galera sempre me recebe super bem. Muito obrigado. Sai de casa. E obrigado você também que fica aqui me assistindo. É muito bom, especialmente quando você me encontra, você comenta. Eu fico muito feliz da gente ter essa troca sempre de informação. Domingo tem reprise, 14h30. Na próxima quinta a gente se encontra. Até lá.
Grupo Ribeiro, nossa prioridade é você.